Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Alan, professor de matemática do 8º ano do Aldaci Barbosa. Eu estou passando para enviar para vocês um vídeo explicativo com a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, quando você abrir a sua atividade, você vai ver aqui que ela tem 6 questões, tá bom? A gente vai explicar de uma por uma, desde a questão 1. Lá na questão 1, ela tem uma proporção e ela pede para você marcar qual das opções é que indica a pessoa utilizando corretamente a propriedade fundamental das proporções. Aí o que é que você tem que lembrar? Que a propriedade fundamental é aquela que multiplica em diagonal, né, de forma cruzada. Então, nesse exemplo, o 6 multiplica o x, o 5 multiplica o 30. E aí você vai ver qual dessas opções é que tem para você marcar, tá certo? Qual delas é a correta. Na questão 2, ela tem uma proporção para você resolver. Então você vai encontrar o valor de x utilizando a propriedade fundamental. Aí como é que a gente faz? Multiplica cruzado, ó, propriedade fundamental. O 2 multiplica o x igual ao 8 multiplicando o 10. Aí como é que a gente resolve? Faz a conta do 8 vezes 10 e depois passa esse 2 dividindo. Então a resposta vai ter duas etapas. Primeiro multiplica o 8 com 10, depois divide pelo 2, tá bom? A questão 3 é dessa mesma ideia, só que ela é uma questão teórica, então você não vai precisar resolver. Ela deu a solução de duas meninas. Teve a Ana, respondeu de um jeito, e a Bia, ela respondeu de outro jeito. E aí você vai dizer quem foi que respondeu corretamente, quem foi que acertou essa questão. Se você achar que foi a Ana, você vai lá e diz, foi a Ana que respondeu direito. Se você achar que foi a Bia, você diz lá, foi a Bia que acertou a questão, tá bom? E aí a gente aprendeu essa ideia da proporção para resolver problemas com grandezas proporcionais. Pode ser diretamente proporcionais ou então inversamente proporcionais. Aí essa questão 4, ela tem a ideia, né, para a gente resolver o problema da questão 5 e o problema da questão 6. O que a gente tem que lembrar? Que quando as grandezas são diretamente proporcionais, elas ficam com as setinhas na mesma direção. Então, você vai ver se as setinhas estão diretas, né, direitinho, ou então se elas estão invertidas. Se tiver invertida, lembra que você vai ter que inverter uma dos valores, né? Então, por exemplo, na letra A, as duas estão para baixo. O 3 está sobre o 12 e o 10 está sobre x. Aí você monta, porque elas são diretamente proporcionais. O 3 sobre 12 igual a 10 sobre x. Como é que eu resolvo, Alan? Você multiplica utilizando a propriedade fundamental. O 3 vezes x é igual ao 12 vezes 10. E aí você vai aplicar a propriedade fundamental e aí você resolve. O 12 vezes 10 e no final você divide pelo 3, tá bom? Na letra B, repara que ela é inversamente proporcional, porque os valores têm uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Então, para você montar a proporção, uma das grandezas ela tem que ficar invertida, né? Geralmente eu ensino para os meus alunos a inverter a que tem a grandeza com o x. Então, na letra B, o x vai ficar em cima e o 4 vai ficar embaixo, porque elas são grandezas inversas. E aí, monta a proporção do 10 e do 5 normalmente. Como é que resolve? Multiplica cruzado, né, na propriedade fundamental. O 5 multiplica o x e o 4 multiplica o 10. A letra C e a letra D, vocês vão fazer na mesma ideia, né? Ver se as grandezas são diretas ou se são inversas. Se for inversa, inverte uma das grandezas. E aí você monta a proporção, tá bom? Na questão 5 e na questão 6, elas têm problemas para a gente resolver. Repara que na questão 5 eu tenho um atendente, né, que leva 5 minutos para atender 3 clientes. Então lembra que a gente fazia uma tabelinha?
Repara como se esse M fosse os minutos e o C fosse os clientes. Então, eu sei que ela leva 5 minutos para atender 3 clientes. Aí, se eu manter esse ritmo, qual é o tempo, ou seja, X, em que essa caixa levará para atender 36 clientes? Eu tenho mais clientes, então eu vou demorar mais tempo para atender todos eles. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Como é que você resolve? Bota o 5 sobre o x e vem igual ao 3 sobre 36. E aí você utiliza a propriedade fundamental para resolver a proporção. Na questão 6, é a mesma ideia, né? Só que aqui vai ter grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só. Eu tenho 8 eletricistas, imagine se é como se fossem os eletricistas, que vai demorar 3 dias, tá certo? Então, 8 eletricistas demoram 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então, eu boto X aqui nos dias. Se eu tenho menos eletricistas, eles vão demorar mais dias para fazer o serviço. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Ou seja, você inverte uma das grandezas. Então, o 8 ele fica sobre o 6. Deixa eu fazer aqui em cima. O 8 fica sobre o 6. Mas a grandeza que tem o x ela é inversa, né? Então, o x vai para cima e o 3 vai para baixo. Como é que você resolve? Utiliza a propriedade fundamental. O 6 multiplica o x e o 8 multiplica o 3. E aí você terminando de resolver a proporção, você resolve a questão, tá bom? São 6 questões na atividade de vocês. Tá bem de boa, né? Bem tranquila para vocês responderem, tá bom? Valeu!